Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade à análise aí dos direitos sociais. Nosso propósito aqui é analisar alguns incisos, aqueles que dependem de uma explicação maior, para que você compreenda o Instituto. De que essa matéria aqui, quando cai em prova, ela geralmente cai o texto constitucional. Então o trabalho de estudo é todo seu. Você tem que ler bastante, do artigo 6º até o artigo 11º, onde geralmente são cobradas questões de prova, onde exploram apenas a troca de letras ou palavras desses incisos aí, tá? E aí com destaque principal, o inciso 7º, que é uma matéria relacionada aos direitos sociais dos trabalhadores. É uma matéria muito relevante. Artigo 7º da Constituição. E nós estamos nele, analisando ele. Nós vamos analisar agora o inciso 29 do artigo 7º, que é o inciso que trata daquilo que nós chamamos das prescrições trabalhistas. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então nós temos aqui aquilo que é chamado pela doutrina de prescrição trabalhista. O que é prescrição? Prescrição é um instituto jurídico geralmente atrelado a um prazo, onde você tem aquele prazo para exercer um direito. Quando a gente fala da prescrição trabalhista, estamos afirmando aqui que você tem um prazo para exercer o seu direito de reclamação trabalhista. Ou seja, você tem direitos trabalhistas quando você trabalha em determinada empresa e quando você rescinde o contrato de trabalho, você pleiteia algumas verbas trabalhistas que não foram pagas ou não foram devidas no tempo correto. Então você tem prazo estabelecido pelo texto constitucional para que você realize esse seu pedido, para que você entre com a ação. O que é interessante nesse inciso aqui é porque ele trabalha com 2 prazos prescricionais. Um prazo de 2 anos e um prazo de 5 anos. A questão é, quando se aplica um, quando se aplica o outro. Então eu venho aqui para o quadro agora e vou fazer uma demonstração, como se fosse um caso prático, para que você entenda como é que funciona essa prescrição trabalhista. Então imaginemos aqui, no dia 1/1/2011, houve a rescisão do contrato de trabalho. Foi demitido, ou mesmo houve a rescisão de outra forma. Beleza. A primeira questão. Quanto tempo eu tenho para poder reclamar na justiça meus direitos trabalhistas? Quantos anos eu tenho? A Constituição vai dizer que eu tenho 2 anos para entrar com a ação. Significa dizer que eu só posso entrar com a ação até dia 1/1/2013. Essa é a primeira prescrição, a prescrição de 2 anos. Tranquilo? Segunda prescrição que nós temos, que é de 5 anos, diz respeito ao período que eu tenho direito às verbas trabalhistas. Então, por exemplo, se eu rescindi o meu contrato no dia 1/1/2011 e entrei com a ação no dia 1/1/2011, eu tenho 5 anos para trás de direitos trabalhistas. Então eu tenho direito até 1/1/2006. São 5 anos para trás de direito trabalhista. Aqui 2 pontos importantes. Os 2 anos contam-se a partir da rescisão do contrato de trabalho. Então, acabou o contrato de trabalho, inicia-se a contagem dos 2 anos. A contagem dos 5 anos se inicia com a entrada da ação. Então, você vai ter direito aos últimos 5 anos a contar do dia em que você entrou com aquela ação. Detalhe, se você entrar com a ação no dia 1/1/2013, você tem direito a 5 anos para trás. Logo, se você entra com a ação aqui, conta 5 anos para trás, você terá direito às verbas trabalhistas no dia 1/1/2008. Ficou claro isso aqui? Muito cuidado, porque geralmente esse aqui é o grande pega de prova. A prescrição de 5 anos, que é o período que você teria direito a receber, ela passa-se a contar a partir da data em que você entrou com a ação. A prescrição de 2 anos, ela se inicia a contagem a partir do dia em que houve a rescisão do contrato. Então você tem que gravar esses 2 pontos que são interessantes como questão de prova. Beleza?
Vamos para mais um instituto aí? Nós temos mais um instituto interessante, que é a proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre. Nós temos aí, quero ler com vocês, o inciso 33, que é um inciso bastante cobrado em prova, você tem que ter cuidado com ele. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Aqui vocês têm que ter muito cuidado, muita atenção, porque no que tange a proibição desse tipo de trabalho aos menores de idade, nós verificamos aí na Constituição 3 faixas etárias. Nós temos uma regra que se aplica a menor de 18, outra a menor de 16, outra a menor de 14. Então você tem que ter cuidado com essas faixas etárias. Então, o que você tem que lembrar é o seguinte: menor de 18 anos, ele não pode exercer qualquer trabalho noturno, perigoso e insalubre. Menor de 18 anos não pode trabalhar noturno, perigoso e insalubre. Ponto. Só que aí fica uma questão que já foi trabalhada várias vezes em prova. A partir de qual idade é permitido o trabalho? E aí, quando você lê o texto constitucional, ele te induz a pensar na idade de 16 anos. Só que a Constituição diz que é proibido o trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Logo, ela disse o quê? Que eu posso trabalhar a partir dos 14. Então, idade mínima, isso você não pode esquecer, para o trabalho no Brasil, a partir dos 14 anos. Logicamente que como aprendiz, e aí aprendiz até os 16 anos. Tranquilo? Então não esqueça esses dois pontos que são muito interessantes e podem ser abordados em sua prova, como já foram várias vezes. Beleza? Mas o instituto que nós vamos ver aqui agora, que eu acho muito interessante, como questão de prova, é uma questão difícil, está relacionado aos direitos dos trabalhadores domésticos. Então, se você ler o parágrafo único aí, do artigo 7º, você vai entender como é que essa questão é interessante para ser cobrada em prova. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4º, 6º, 8º, 15, 17, 18, 19, 21, 24, bem como sua integração à Previdência Social. Direitos garantidos aos trabalhadores domésticos que estão previstos no parágrafo único do artigo 7º, mas eles não estão previstos expressamente, eles estão previstos no rol de incisos. E aí é onde você tem que ter cuidado. Por isso que eu listei aqui quais são os direitos que estão previstos ali. Salário mínimo, irredutibilidade salarial, direito ao 13º, repouso semanal remunerado, férias, licença maternidade e paternidade, aviso prévio à aposentadoria. Então é muito comum cair essa questão em prova. Ele pergunta assim, ó, vem cá, o trabalhador doméstico, ele tem direito a férias? Ou então o trabalhador doméstico tem direito a FGTS? E você tem que fazer a conexão com este parágrafo único da Constituição Federal, ali do artigo 7º. Só que ele não traz expressamente. A minha sugestão é, faça esse quadrinho e memorize. Isso vai acontecer também com os direitos trabalhistas do artigo 7º, que são garantidos aos servidores públicos. É a mesma coisa. Ele não fala quais são os direitos, ele simplesmente elenca os incisos. E aí o seu trabalho como estudante, como concursando, é exatamente efetivar essa alocação dos direitos que são garantidos. Eu queria só lembrar vocês dois detalhes aqui interessantes em relação à licença maternidade e paternidade. Eu não quero nem entrar no detalhe da desproporcionalidade desses dois institutos, né? Porque o homem sofre tanto quanto a mulher durante a gravidez, mas recebe apenas 5 dias como licença paternidade. Calma, mulheres desse Brasil, não me batam, tá? Só uma brincadeirinha. Só para lembrar vocês, licença paternidade, 5 dias. Licença maternidade, 120 dias. É o que está estabelecido na Constituição. A Constituição, ela permite que, não a Constituição, mas a legislação que foi editada logo posterior, permite que haja uma extensão desse período de 120 dias até 180. Só que isso depende de alguns requisitos legais. Então, muito cuidado, porque já caiu em prova, ao invés de 120, 180. E aí você que já viu ou já ouviu falar dos 180 dias, pode pensar que este é o prazo da licença maternidade previsto na Constituição. E não é. Na Constituição, o prazo é 120 dias. Beleza? E para a licença paternidade, 5 dias. Aí caiu uma questão na prova assim. Licença paternidade
5 dias, e está prevista expressamente na Constituição, certo ou errado? Aí você pega a sua Constituição lá no artigo 7º, procura a licença paternidade, encontra a licença paternidade ali no inciso 19 e verifica que não tem prazo. E aí eu pergunto, está previsto expressamente na Constituição prazo de 5 dias ou não? A previsão é expressa no texto constitucional, mas não aqui no artigo 7º. Ela está expressa nos atos das disposições constitucionais transitórias. Então lá nós temos a previsão do prazo de 5 dias e sujeita a modificação posterior por leis infraconstitucionais. Então tem várias leis lá no Brasil que regularam o prazo de licença paternidade, a exemplo da 8.112, mas só lembrando desses 2 detalhes que eu acho interessantes aí para a sua prova. Beleza? Nós vamos verificar aqui agora os chamados direitos coletivos dos trabalhadores. Eu vou apagar aqui, porque os direitos coletivos dos trabalhadores, nós temos alguns institutos muito interessantes. Aí você me pergunta, Daniel, o que são direitos coletivos dos trabalhadores? São basicamente os direitos relacionados ao sua garantia constitucional de associação, de organização. Então são aqueles direitos atrelados à organização dos trabalhadores no que tange ao exercício das suas lutas trabalhistas, né? Formação de sindicatos, criação de associações. Então nós temos algumas regras que quero compartilhar com vocês aqui sobre esses direitos coletivos dos trabalhadores, ok? Então, primeiro instituto que eu quero trabalhar com vocês aí sobre os direitos coletivos dos trabalhadores chama-se pela doutrina de princípio da unicidade sindical. A unicidade sindical, quero que você acompanhe no seu texto constitucional, está prevista aí no inciso 2 do artigo 8º. Inciso 2 do artigo 8º, nós temos aí a unicidade sindical e diz assim, olha, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. O princípio da unicidade sindical, ele diz que eu só posso ter um sindicato representante da mesma categoria numa mesma base territorial. E aqui você tem que separar as bases territoriais, sempre resguardando a base territorial mínima, segundo a Constituição, é a área de um município. Então nós teríamos aqui, né? Se eu pegar aqui, isso aqui é a área de um município. Quantos sindicatos dos pescadores eu posso ter no município? Por exemplo, né, da cidade onde nós estamos gravando, Cascavel. Só posso ter um sindicato de pescadores de Cascavel. Se eu aumento a base territorial, por exemplo, para a base de um estado, eu pergunto quantos sindicatos estatais ou regionais eu posso ter de pescadores. Um em cada região, um em cada estado. Se eu aumento a base territorial para a área federal, ou seja, todo o território nacional, a pergunta se repete. Quantos sindicatos nacionais eu posso ter de pescadores? Apenas um sindicato nacional. Então, analisando cada base territorial, eu só posso ter um sindicato em cada base territorial, respeitando sempre o mínimo ou base territorial mínima, a área de município. Significa que eu não posso ter, por exemplo, um sindicato de pescadores no bairro tal ou um sindicato de pescadores no outro bairro. Não, porque a área mínima onde eu posso ter a área do sindicato é a área de município. Tranquilo? Então esse é um ponto interessante, já foi cobrado algumas vezes em prova, esse probleminha. De forma que, se na tua prova eles te perguntam quantos sindicatos municipais de pescadores eu posso ter no estado, por exemplo, estado do Paraná, aí você tem que raciocinar com muita tranquilidade. Opa, sindicatos municipais no estado do Paraná? Posso ter quantos sindicatos tiverem de municípios, porque o sindicato mínimo é a área de município. Tranquilo? Então, cuidado com esse joguinho que é interessante em prova. Outro detalhe, e isso é um detalhe que já recebeu aí a apreciação da jurisprudência, a doutrina também já escreveu sobre isso. É a possibilidade de um sindicato representar mais de um município, como se fosse uma área metropolitana ali, não vários municípios próximos,
onde um sindicato apenas representa todos eles. Isso é possível? É possível no direito brasileiro. E é possível também que, em qualquer momento, qualquer um desses municípios que já se sintam com autonomia para criar seu próprio sindicato, crie um sindicato e se desfilie daquele sindicato metropolitano. Isso também não teria problema algum. Tranquilo? Então nós temos aí, primeira regrinha que eu queria compartilhar com vocês, que é a regrinha da chamada unicidade sindical. Outra regra interessante e que traz geralmente muita confusão na hora da prova está relacionada com as chamadas contribuições. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Eu quero que você leia, se você não percebeu ainda, este inciso ele fala de dois tipos de contribuição, as quais são chamadas uma contribuição confederativa e a outra contribuição, a chamada contribuição sindical. A contribuição que está prevista, está retratada no inciso que acabamos de ler, é aquela que nós chamamos de contribuição confederativa. E no finalzinho, quando ele diz ali, olha, sem prejuízo da contribuição criada em lei, essa contribuição que está prevista em outra lei, que é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, é a chamada contribuição sindical. Qual é a diferença dessas duas contribuições? São diferenças bacanas para serem trabalhadas na sua prova. A contribuição confederativa, ela é obrigatória apenas às pessoas que são filiadas ao sindicato, porque ela é utilizada como forma de custeio do sindicato. A contribuição confederativa é paga pelos trabalhadores sindicalizados a seu próprio sindicato. Por isso que a Constituição falou fixada em assembleia. Quem fixa o valor é a própria assembleia do sindicato na hora que se reúne. Já a contribuição sindical, esta aqui, ela é destinada a todos os trabalhadores. Não dependem de serem filiados ao sindicato um ou sindicato outro. A contribuição sindical, ela na verdade tem natureza tributária e ela não é paga para um sindicato, ela é paga para o Estado, para custear também os gastos com os sindicatos no âmbito nacional. Só que essa contribuição ela é obrigatória a todos os trabalhadores. E geralmente você vai conhecer ela, porque uma vez por ano, durante um determinado mês, você vai ter que contribuir com ela, dentro de uma fração do seu salário. Ok? Já a contribuição confederativa não tem natureza tributária. Ela é uma contribuição optativa para aquelas pessoas que se filiam ao sindicato. Ficou claro a diferença aqui? Então, muito cuidado com essas duas. Eu chamo a atenção mais ainda porque o nome da contribuição sindical, ele nos atrai a contribuição para pagar o sindicato. E é exatamente o contrário à ideia. É onde você tem que prestar atenção. Porque na hora da prova, você vai lembrar que tem duas. E a sua mente vai tentar te induzir ao erro, falando assim, olha, para custear o sindicato, contribuição sindical. E não é. Contribuição que custeia o sindicato é a chamada confederativa. Tranquilo? Beleza, então? Vamos dar uma olhada, então, em outro instituto interessante que nós temos aí. Nós vamos dar uma olhada no inciso 5º, que é outro instituto de direito coletivo dos trabalhadores, que é a chamada liberdade de associação. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Então nós temos aqui um instituto que diz que se filiar a um sindicato é uma opção. Por isso, liberdade de associação. Eu escolho se eu quero ou não me filiar a um sindicato. Ninguém pode ser obrigado a filiar. Nem pode ser obrigado a se desfiliar. Isso tudo faz parte da sua liberdade associativa. Eu te chamo a atenção para uma questão que caiu muito interessante de prova, que dizia assim, ninguém será obrigado a filiar-se a um sindicato, mas para se desfiliar é necessário o voto de 2/3 dos membros. A questão ficou tão bem elaborada, tão fantástica, tem 2/3 dos membros, não sei o quê, que o aluno acaba percebendo e falou, cara, eu acho que está certo isso aqui, fica na dúvida no menos. Então você tem que ter muito cuidado, porque a Constituição fala que você é livre tanto para entrar quanto para sair do sindicato. Tranquilo? Esta é a sua liberdade
associativa ou liberdade sindical. Beleza? Vamos ver então outro instituto. Outro instituto que eu acho muito interessante também, geralmente cai em prova, diz respeito à participação do aposentado. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então isso aqui já foi mexido várias vezes em prova. Perceba que ele diz que o aposentado filiado ele tem direito a votar e a ser votado no sindicato. Então o que já caiu em prova? Já caiu assim, o aposentado filiado ou não tem direito de votar ou ser filiado, ou ser votado. Ou então já caiu assim, o aposentado filiado tem direito de votar, mas não de ser votado. Muito cuidado com esses joguinhos de palavras, que geralmente são simples, mas só percebe quem lê o texto constitucional. Daí a minha insistência desde o primeiro dia de aula. Você tem que estar lendo o tempo todo a Constituição Federal. E assim você vai conseguir resultado, vai conseguir aprovação em concurso público. Ok? Então assista a aula e leia o texto constitucional, para você não perder essas informações que eu te passo aqui, esses detalhes. Tranquilo? Mais uma ideia interessante que nós temos aí no inciso 8º, que é a chamada estabilidade sindical. Nós vamos ver que existe essa garantia ao trabalhador que participa do sindicato dentro da presidência. Olha só o inciso: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e ser eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então nós temos aqui a regra de proteção, aquele trabalhador que se candidata à presidência do sindicato. Perceba que o início da estabilidade, o início dessa garantia, é o registro da candidatura. Então, se eu tiver 50 trabalhadores que registraram candidatura, esses 50 não podem ser mandados embora, eles estão estáveis. Beleza, eles estão estáveis até quando? Até a eleição. Porque depois da eleição só permanece estável quem foi eleito como presidente. E aí a estabilidade do presidente, ela segue até 1 ano após o término da sua sindicatura, o término do seu mandato como presidente do sindicato. Ok? Então você tem que estar muito atento a esses momentos de início e de término da estabilidade sindical, que já virou questão de prova isso aqui. Ele te conta uma historinha e pergunta: esse trabalhador poderia ser mandado embora, demitido? E aí você tem que fazer essa análise. Aí eu te questiono: Daniel, essa estabilidade absoluta? É lógico que não. A Constituição deixa claramente aqui que no caso de cometimento de falta grave, essa estabilidade ela não prevalece. Então, cometeu-se falta grave, você pode mandar o trabalhador embora, mesmo ele estando protegido ainda pela estabilidade trabalhista. Ok? Essa parte dos direitos sociais dos trabalhadores, nós não aprofundamos da forma como seria interessante. Primeiro, porque essa matéria ela tem um local próprio de aprofundamento, que é o direito do trabalho, não o direito constitucional. Então a abordagem que eu te passei aqui sobre direito social, principalmente no que tange ao artigo 7º, ela é uma abordagem à luz do texto constitucional. Ela é superficial, porque no texto constitucional ela só trata de algumas regras. Ela passa a ser aprofundada quando você estuda matérias como direito do trabalho, onde você vai analisar institutos de forma específica. Mas para a sua prova de direito constitucional, basta esta compreensão. A compreensão do texto da Constituição é o suficiente para que você não perca questões de prova. Repito, é interessante que você leia todos os dispositivos, desde o artigo 6º até o artigo 11º, porque nós temos aqui vários incisos que já caíram em provas. E nós não conseguimos aqui, por tempo, trabalhar todos eles ou ler todos eles com vocês. Porque é simples, você vai chegar em casa, você vai ler, você vai olhar a sua Constituição, você não vai ter problema. É só você memorizar o que está previsto ali. Tá? Nós temos várias regras onde tem números, onde tem prazo, você tem que estar prestando atenção para você não perder aquela questão de prova. Tranquilo? Então aqui a gente encerra o estudo dos direitos sociais, beleza? Então nós nos encontramos no próximo bloco.